Bom dia, pessoal. Bora para mais um vídeo. Hoje sobre um tema interessantíssimo, muito importante para todos que estudam, fazem concursos, que é a Revolução Francesa. Movimento eclodido na França em 1789, o qual derrubou o regime aristocrático que dominava o país desde a Idade Média. Marcou a ascensão da classe burguesa ao poder e consagrou os princípios da soberania popular, da liberdade individual e da propriedade privada. Podemos dividir a Revolução Francesa nas seguintes fases: Estados Gerais, convocados no momento de grave crise econômica. Os representantes da nobreza, do clero e do terceiro Estado se reuniram em Versailles em 5 de maio de 1789. Desde logo criou-se o problema da verificação de poderes, isto é, de que forma seriam realizadas as votações, por Estado ou classe, como desejava a nobreza, ou pelo voto individual, tese defendida pelo terceiro Estado, que possuía maior número de deputados. Sem chegarem a um acordo com a aristocracia, após algum tempo de negociações, os membros do terceiro Estado, a 17 de junho, proclamaram-se em Assembleia Nacional, dando início à segunda fase da Revolução. Decidiram que, caso fossem dispersados pela força, estaria suspenso o pagamento de qualquer imposto. Essa medida impediu o rei de apelar para a violência. Mesmo assim, Luís XVI tentou impor seus deputados rebeldes, declarando nulas suas decisões e ordenando-lhes que voltassem a se reunir na sala a eles previamente destinada. A Assembleia, sob a liderança de Bailly e Mirabeau, mostrou-se irredutível e o rei foi obrigado a render-se ante os fatos. A 27 de junho, ordenou que o clero e a nobreza se unissem ao terceiro Estado e reconheceu a Assembleia Nacional, que entrou a trabalhar na elaboração de uma Constituição. Esse fato representou um triunfo da corrente liberal. A reação da aristocracia, liderada pela rainha Maria Antonieta e pelo irmão do rei, Conde de Artois, não se fez esperar. Necker, ministro de grande popularidade, foi demitido. Manifestações de rua foram reprimidas com extremo rigor. Além disso, notícias fantasiosas de que alguns deputados haviam sido presos e de que o rei pretendia fechar a Assembleia contribuíram para exaltar os ânimos em Paris e nas províncias. Numerosos choques armados se registraram neste período, sendo o mais importante a tomada da Bastilha de 14 de julho de 1789. Em agosto, a Assembleia aboliu os privilégios do clero e da nobreza e aprovou a Declaração de Direitos do Homem. A 5 de outubro, uma multidão composta principalmente por mulheres marchou até Versalhes e obrigou o rei e sua família a se estabelecer em Paris, com o monarca se transformando em uma espécie de refém da Revolução. Alguns dias mais tarde, também a Assembleia se instalou na capital. A obra realizada pela Assembleia Nacional Constituinte foi de grande alcance, transformando por completo o Estado francês. O rei, antes senhor absoluto do poder, tornou-se uma espécie de funcionário da nação, com subsídios fixos e atribuições delimitadas. O poder legislativo foi confiado a um parlamento de 745 membros, eleitos por 2 anos. As instituições administrativas do antigo regime desapareceram por completo. O país foi dividido em 83 departamentos. A unidade nacional fortaleceu-se, extinguiram-se as aduanas internas, as autoridades locais passaram a ser eleitas. O sistema tributário sofreu profundas alterações, ficando estabelecida a igualdade de todos os cidadãos perante o imposto. Extinguiram-se as corporações de ofício. Por exemplo, a Hering é uma corporação de ofício que existe até hoje. Para quem não sabe, pesquisa no Google, que é muito interessante. As corporações de ofício e suas importantes atuações. Então, extinguiram-se as corporações de ofícios e seus privilégios. Foi proclamado o direito de todos os cidadãos à instrução. A Constituição foi votada a 12 de julho de 1790,
e sancionada pelo rei logo após. Por dispositivo constitucional, os bispos e párocos seriam escolhidos pelos eleitores. Grande parte do clero e o próprio Papa recusaram-se a aceitar essa inovação, surgindo um conflito religioso que tomou conta do país. A 20 de junho de 1791, o rei e sua família tentaram deixar a França, mas foram detidos em Varennes e recambiados a Paris. Tal fato contribuiu para o descrédito da monarquia e da pessoa de Luís XVI. A 30 de setembro de 1791, a Constituinte deu por encerrados seus trabalhos e, no dia seguinte, tomaram posse os novos deputados da Assembleia Legislativa. Começa assim uma nova fase da Revolução. O crescimento das correntes radicais, as dificuldades econômicas e financeiras e a frustração popular em face do estancamento da Revolução fizeram ressurgir as agitações de rua, os motins e os saques. Em março de 1792, Luís XVI formou um ministério com elementos girondinos, isto é, políticos de alta, moderada, da esquerda. Em abril, apoiado por seus ministros e pela maioria da Assembleia, o rei declarou guerra à Áustria. Pouco depois, a Prússia entrou no conflito ao lado do Império Austríaco. Apesar do entusiasmo dos exércitos franceses, a luta foi-lhe adversa desde o início. Com o inimigo penetrando no território nacional, a agitação popular em Paris cresceu enormemente. Em junho, Luís XVI vetou um decreto que previa a deportação dos padres refratários, entre parênteses, sacerdotes que se haviam recusado a jurar a Constituição, fecha parênteses. E dissolveu o Ministério Girondino, ao mesmo tempo em que mantinha entendimentos com as potências adversárias visando a recuperação do poder absoluto após a derrota da França. Entre 9 e 10 de agosto, as seções parisienses organizaram uma comuna insurrecional. Na tarde do dia 10, o rei foi destituído e internado, com sua família na prisão do Templo. O poder foi confiado a um conselho de 6 ministros liderados por Danton, decidindo-se a dissolução da Assembleia Legislativa e a eleição por sufrágio universal de uma convenção nacional. Com a convenção, entramos na quarta fase do movimento de 1789. A nova Assembleia reuniu-se a 21 de setembro de 1792 e, por unanimidade, proclamou a República. Antes, porém, 20 de setembro, o general Dumouriez obtivera decisiva vitória em Valmy contra os prussianos, afastando o perigo de invasão e salvando o regime. O primeiro problema enfrentado pela Convenção foi o julgamento de Luís XVI. Os revolucionários exaltados, Montagnards, desejavam a morte do rei, enquanto os girondinos, representantes da burguesia, é bom gravar assim, gente, ó, G de grande burguesia, tá? Contra os jacobinos que a gente vai ler depois. Os girondinos, representantes da burguesia, temendo os excessos da Revolução, inclinavam-se pelo banimento ou pela detenção do monarca. Luís XVI foi guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. A execução do rei provocou a entrada da Espanha e da Inglaterra na luta contra a França. A situação da República tornou-se difícil com a eclosão de uma violenta reforma realista e camponesa na Vendéia. Por outro lado, acentuou-se na Convenção o atrito entre a Gironda e a Montanha. A 2 de junho, tendo perdido o apoio do povo parisiense, os deputados girondinos foram presos e dias após executados na guilhotina. A situação no início do verão de 1793 apresentava-se mais trágica que nunca. A crise econômica, revolta contra o governo central em várias províncias e pressão dos inimigos externos nas fronteiras. A Convenção, sob a liderança de Robespierre e Danton, decidiu aplicar um regime ditatorial ao país. Órgãos como o Comitê de Salvação Nacional, o Comitê de Segurança Geral e o Tribunal Revolucionário passaram a dominar a República.
teve início a época do terror na França. Somente em Paris, 5.000 suspeitos foram presos em 3 meses. Nas províncias, os representantes da convenção, como Fouché, Carré e Collot, Rebois, executaram sumariamente centenas de prisioneiros. A crise provocou medidas revolucionárias extremas. A Lei de Maximum, de 29 de setembro, bloqueou preços e salários. O confisco de ouro e prata tornou-se comum. As colheitas foram requisitadas pelo Estado. Enquanto isso, prosseguia o movimento antirreligioso liderado pelos rebertistas, que pretendiam substituir o cristianismo por uma religião da razão. No fim de 1793, os exércitos franceses, reorganizados por Carnot, conseguiram restabelecer o equilíbrio da situação militar, vencendo os invasores ingleses e os revoltosos da Vendéia. A partir de fevereiro de 1794, Robespierre, manobrando o Comitê de Segurança Nacional, passou a exercer influência preponderante sobre o governo. Após livrar-se dos rebertistas, que considerava ultra-revolucionários, voltou-se contra Danton e seus adeptos, acusando-os de indulgência e corrupção. A 5 de abril de 1794, Danton, Desmoulins, Fabre et Gentillet e vários Montagnards moderados subiram ao patíbulo. Robespierre estabeleceu, então, a democracia autoritária, visando a realizar um vasto programa de nivelamento social e divisão da propriedade. Para isso, intensificou os métodos terroristas, fazendo a guilhotina trabalhar incessantemente. A permanência de Robespierre como senhor absoluto da Revolução durou pouco mais de 3 meses. A 27 de julho de 1794, um complô tramado pelas várias correntes adversárias da política do ditador eclodiu em Paris e logrou êxito. No dia 28, Robespierre foi guilhotinado. O golpe de 9 Thermidor, assim chamado em virtude de ser a data do calendário revolucionário correspondente a 27 de julho, marcou a ascensão da burguesia ao poder e o estancamento da Revolução de 1789, cujo término pode ser assinalado com a queda de Robespierre. As tentativas feitas pelo povo na primavera de 1795 de retomar as rédeas dos acontecimentos foram frustradas por uma severa repressão. Grande parte dos frutos da Revolução Francesa foram conservados pelos termidorianos: a supressão dos direitos feudais, a abolição da escravatura nas colônias, enorme progresso no campo dos direitos civis, democratização do ensino, adoção do sistema métrico decimal, igualdade de todos perante a lei, liberdade do pensamento, tolerância religiosa. Os ideais da França revolucionária se espalharam por todo o mundo, exercendo grande influência sobre a vida política e social da maioria das nações europeias e americanas. Esse final, gente, para quem vai estudar para a prova de direito ou para a faculdade, é fundamental. Então a gente tem que destacar que os progressos realizados nessa parte final aqui, ó, que é o que tem que constar em prova, né, principalmente na parte jurídica, né, o ganho dos direitos. Isso é muito importante de vocês lerem, relerem e internalizarem. Muito obrigado. Quem puder fazer comentários, eu agradeço. Vamos desenvolver esse conhecimento jurídico juntos, principalmente para os jovens se colocarem na sociedade. Um grande abraço, fiquem com Deus, saúde.